eu quero então, neste momento, passar a estudar outro aspecto importante do ser humano. Nós vamos ver agora de que o ser humano, o primeiro ser humano é formado, tá? De que ele é formado. Ah, não, eu já sei, de espírito, alma e corpo. Tá, muito bem, mas vamos lá. Gênesis capítulo 2. Nesse momento, dando continuidade ao curso Ser Humano, nós vamos estudar de que o ser humano é formado e como ele é formado. Para isso, nós vamos analisar como foi formado o primeiro ser humano, o primeiro homem e a primeira mulher, e depois nós analisaremos como são formados os seres humanos de hoje. Em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7, está escrito, leia, observe, o homem passou a ser alma vivente. Aqui merece uma explicação muito importante, tá? Muito importante. Alma vivente as pessoas associam logo ao fôlego, E não é isso aí, tá? Não é isso. A primeira prova de que não é a seguinte. Quando um ser humano nasce, ele só começa a respirar depois que sai de dentro da mãe. Então o fôlego só passa a existir nele depois que ele sai de dentro da mãe. É por isso que os médicos às vezes dão uma palmadinha assim para ver se ele puxa. Porque lá dentro da mãe ele não respira fôlego, ar, como respira depois que sai. Então isso aqui não é o fôlego, ar, não é o ar. Aqui são duas coisas, são o espírito e a alma. Vamos ver isso aí da seguinte forma. Você vai comigo em Zacarias, no capítulo 12. Eu quero lembrar a você que você está numa situação privilegiada, porque Iarro lhe convidou para fazer esse curso, porque ele tem grande coisa para fazer, usando você através desse conhecimento. Zacarias 12, 1 diz assim, sentença pronunciada por Iarro, o Criador, contra Israel. Fala Iarro, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Leia Zacarias 12, verso 1. Formou o espírito do homem dentro dele. Então, quem é que forma o espírito do ser humano dentro do ser humano? O Criador. Nota uma coisa importante. O pai passa espírito para o filho? Não. A mãe passa espírito para o filho? Não. O que é que a gente conclui aqui? A novidade aqui é o quê? É que quando o pai e a mãe geram um bebê, presta atenção, em algum momento, Iarro, o Criador, vem e coloca o espírito. Isso é uma grande novidade que muitos que conhecem parte do Evangelho não levam em conta. Vou repetir. O pai contribui com o espermatozoide, a mãe contribui com o óvulo e forma um corpo físico. E esse corpo físico receberá, em um certo tempo, que eu não sei, as escrituras não dizem, mas Iarro forma o espírito dentro do homem. Veja aqui uma outra prova em Jó, vá comigo em Jó, capítulo 32, leia o verso 8. O faz sábio, quer dizer, o faz entendido. Veja em Jó 33, verso 4. Olha aí, o espírito. Então o sopro é a vida. A vida não é aquilo que a biologia diz, não. A vida é o espírito. Segurando ainda aí, em Gênesis, você vá comigo em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, no verso 26. Então tá mais uma prova aí de que a vida do ser humano não é o que a biologia diz. A vida é o espírito. Está dizendo assim, olha, o corpo sem o espírito está morto. E observa que naqueles casos em que o nosso Salvador ressuscitou Lázaro, ressuscitou outras pessoas, o espírito voltou para o corpo. Por quê? Porque a vida é o espírito. Então, a maioria das pessoas da humanidade considera que a vida é aquilo que a biologia diz. Aliás, a biologia nunca disse o que é vida. Nunca explicou o que é vida.
mas aqui está explicado o que é a vida. Então, quando, volte agora em Gênesis 2, no verso 7, para a gente entender o versículo, vamos então voltar a Gênesis 2:7, onde está escrito o seguinte: Então formou Iarro, o Criador, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vivente quer dizer tem vida, presta atenção agora. Mas a vida é o quê? Nós vimos, é o espírito. Então ele passou a ser uma alma que tem vida. Então, nós vimos no encontro anterior que Iarro é espírito e tem alma. Lembra disso? Então, ele soprou no primeiro homem o espírito, que é mais, digamos assim, tem primazia. O espírito é mais importante em matéria de governo do que a alma. O espírito é superior à alma. Nós vamos ver isso na próxima aula, que o espírito tem superioridade, é hierarquicamente mais acima da alma. Então, o que aconteceu? Qual foi o processo que levou Adão a existir? Iarro fez um homem, quero lembrar aqui, Iarro não fez um boneco de barro, tá certo? Não fez um boneco, ele fez um homem. Mais do que isso, Iarro não fez uma criança, Adão não foi feito criança, ele foi feito um homem. E ali Adão recebeu de Iarro, do Criador, o Espírito, presta atenção agora, o Espírito chegando no ser humano, como o Espírito é a vida, então o cérebro do ser humano, que é onde acontecem os pensamentos, que são a alma, o cérebro começou a funcionar e a alma dele passou a ter a existência, passou a ter a vida do que é o Espírito que Iarro colocou. Você entendeu isso aí? Isso é muito sutil, mas é muito importante você conhecer, porque daqui para frente nós vamos precisar dessa compreensão. Então, como é que acontece no bebezinho? Vamos entender. Você deve querer saber agora como se faz um bebê. Como é que é? O homem e a mulher contribuem com o espermatozoide. Chega um certo ponto em que Iarro, o Criador, coloca o espírito. E quando coloca o espírito, então o cérebro daquele menino, daquele bebê, entra em operação. E quando entra em operação, o cérebro começa a pensar. Não são pensamentos como aqueles que ele tem quando nasce, depois que nasce, mas pensa. Então ele passa a ter a alma. Primeiro entra o espírito e ele, por causa da vida que é o espírito, que dispara o cérebro, então começa a funcionar. Eu vou fazer uma comparação bem simples. Um computador sem o Windows não pode fazer nada. Você entende isso? Entende? Precisa do Windows. Só que o Windows também não pode fazer nada por você, porque quem faz são os aplicativos. Por exemplo, no celular, para você acessar, chamar um veículo, um transporte, você precisa de um aplicativo, que é um programa chamado Uber. Para você acessar a internet no celular, você precisa de outro aplicativo que é chamado Chrome. É esse que você usa? Pode ser outro. Quando você quer ver o clima, quando quer acessar os vídeos que estão no YouTube, você chama um aplicativo chamado YouTube. Quando você quer ver seus e-mails, você chama um aplicativo chamado Gmail. Então, esses aplicativos podem ser comparados com os pensamentos nossos. Então, para a mulher, o Criador coloca uns pensamentos: amamentar, engravidar, gestacionar, ajudar o marido, ser idônea. Para o homem, Iarro coloca outros aplicativos. São aplicativos diferentes porque as missões são diferentes. Por exemplo, um homem nunca vai precisar de um aplicativo que faz ele dar de mamar, porque ele não é dotado nem é criado para isso. Mas a mulher precisa do aplicativo para dar de mamar. Entendeu? Quer dizer, os conhecimentos relacionados com isso. E assim por diante. Então, é aqui que Adão começou a receber os aplicativos do Criador na sua mente, mas para esses aplicativos virem para a mente dele, foi preciso primeiro Iarro botar o Espírito. Então, nota que no capítulo 2 agora, pula lá para o verso 15, capítulo 2, verso 15, ele diz assim, ó: tomou, pois, Iarro, o Criador, ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então, quais são os aplicativos, presta muita atenção, quais são os aplicativos que Adão precisava para cultivar o jardim?
como cavar o solo, preparar o solo, como plantar, como limpar, capinar, como colher, como tirar semente, debulhar, como preparar, enfim, como embalar, como trazer para casa, como armazenar. Isso é cuidar do jardim. Para a mulher, a gente vai ver que já são outros ensinos. Então, quando ele mandou o homem cultivar o jardim, ele já tinha colocado na cabeça do homem capacidades para isso. E aqui já está mais uma vez provada que não existe homem primitivo, homem não sei o quê, homem do pé da lascada, de pela... Não existe isso aí, tá? Isso é mentira da ciência. O homem foi feito com capacidade de ter um agronegócio sustentável para manter o jardim dele em condições plenas, né? Em condições plenas. E guardar o jardim. Essa parte de guardar o jardim eu vou deixar para depois, mas hoje precisamos entender que o ser humano foi feito com capacidade para cultivar e guardar o jardim. Muito bem, então vamos lá. De que é formado o ser humano então? O primeiro homem era formado de quê? E o Espírito deu origem à alma, porque o Espírito é a vida. Então o ser humano é formado de Espírito, alma e corpo. O Criador fez primeiro o quê? O Espírito, a alma ou o corpo? Em Adão. Vejamos o verso 2,7. Gênesis 2,7. Primeiro foi o quê? Adão tinha 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Qual delas foi formada primeiro? O corpo. Muito bem. O corpo. Depois, qual foi colocado nele? O espírito. Por quê? Porque só faz sentido a alma existir se tiver vida. Entendeu? Eu quero explicar isso aí melhor. O cérebro humano é onde acontecem os pensamentos, tá certo? É onde acontecem os pensamentos. O pensamento precisa do cérebro. Você deve ter estudado biologia e deve ter visto que os cérebros são circuitos, que tem as sinapses, e as sinapses são processos eletroquímicos que armazenam informação, que formam os pensamentos, etc. Muito bem. Então, o cérebro de Adão foi feito quando o corpo foi feito. Só que esse cérebro não estava funcionando. Quando o Criador colocou o espírito, então o cérebro começou a funcionar. Passou a ter vida, que é o espírito. E quando passou a ter vida, então esse cérebro começou a pensar. Que pensamentos? Os pensamentos que o próprio Criador colocou. Por exemplo, quem é que coloca num bebezinho a ideia de que quando ele nascer, ao se deparar com o seio da mãe perto da sua boca, ele já estira a boca e vai de encontro? Quem foi que ensinou isso a ele? Foi Iarro. Foram os primeiros pensamentos que Iarro colocou no cérebro da criança. Semelhantemente às outras coisas da vida dela, da criança. Quando ela sai da mãe, que se depara com esse ambiente hostil, ele está lá num ambiente confortável, quentinho, prontamente atendido, mas quando chega aqui se depara com um ambiente hostil, frieza, o barulho velho desse mundo, contato com um bocado de vírus e bactérias que começam logo a tomar posse do corpo dele, então começa a chorar. Quem foi que disse a essa criança que ela deve chorar? Foi os pensamentos que Iarro, o Criador, colocou nela, no cérebro. Então, quem é que diz para o cérebro disparar um comando nos músculos da boca para se abrir e fazer as pregas vocais gritar? Yeah! Quem é que faz isso? São os pensamentos colocados por quem? Por Iarro, o Criador. Foram pensamentos colocados pelo Criador, entendeu? Então é assim. Então o cérebro depende do espírito para funcionar. E agora, na sequência, a alma só pode ter existência se o cérebro estiver em condições. Ou seja, a alma são os pensamentos, a vontade, as decisões e pensamento, vontade, decisões e emoções. As emoções fazem parte da alma. Então, quando a pessoa tem uma emoção, isso foi a alma, é a alma em se manifestando. Quando a pessoa está pensando, isso é a alma se manifestando. Mas quem é que controla a alma, quem é que controla as emoções, quem é que ajuda a pessoa a tomar decisões? São os propósitos do coração. E isso é que é o
o espírito da pessoa. Então, o que é o espírito? São os propósitos, as intenções. Você já deve ter tido muitas experiências na vida de se relacionar com uma pessoa. Se relacionar, que eu digo, é ter qualquer contato, qualquer convivência, relacionamento no sentido geral. E você sentir que no fundo do coração daquela pessoa existe uma intenção oculta. Você já teve essa experiência? Eu sei que teve, todo mundo tem. Pois isso aí é lá no seu espírito que está acontecendo isso. É uma voz falando dentro de você. E isso não é pensamento, isso não é vontade, isso não é decisão, isso é o espírito. Então, o espírito do ser humano é o quê? É o conjunto de propósitos que o ser humano possui. No caso de Adão, eu quero colocar aqui como exemplo de propósitos, por exemplo, quando Iarro fez Adão, ele colocou no coração de Adão o propósito de cultivar o jardim. Agora, os diversos pensamentos relacionados com o ato de cultivar, que são a maneira de cavar, de plantar, isso aí são pensamentos, isso aí é a alma. Mas existe um propósito, você entendeu? O propósito de guardar o jardim, quer dizer, proteger, de vigiar, foi Iarro quem colocou. O propósito na mulher, para a maternidade, os propósitos, é Iarro quem coloca. Eu vou citar aqui um propósito na vida prática, tá? Para você entender o que é, qual é a diferença entre espírito e alma. Eu tenho um propósito na minha vida, né? Que é hidratar meu corpo. Isso é um propósito. E existem muitos pensamentos relacionados com esse propósito. Por exemplo, para cumprir esse propósito na minha vida, quando eu venho para uma aula, eu trago água. Agora, eu sei que para eu trazer água, eu preciso de copo, um vaso, pode ser um caneco, qualquer coisa. Então, são pensamentos relacionados com o propósito. Quando eu tomo a decisão de fazer, isso é a minha alma que está atuando. Mas qual é o propósito? O propósito é hidratar o corpo. Você está entendendo a diferença? Então, os pensamentos, as emoções, a vontade, as decisões são coisas da alma. E o espírito, o que são as coisas do espírito? São os propósitos da pessoa. Você dá glória a Iarro, porque a partir de um conhecimento como esse, você pode olhar seus pacientes de outra forma agora. Primeiro, olhando para dentro de você, qual é o propósito que está em você cuidar de um paciente? Qual foi o propósito que levou você a fazer um curso de enfermagem? Qual foi o propósito que fez você estudar isso ou aquilo, trabalhar aqui ou acolá? Então, tudo no ser humano tem um propósito governando. Os usos e costumes têm um propósito, os atos de alimentação têm um propósito por trás. Então, o ser humano é regido por propósitos. São coisas do espírito, que é Iarro, o Criador, quem coloca. Você lembra que um dos versículos, ele diz assim, e o sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. Lembra desse versículo? Na minha versão diz, me faz entendido. Quer dizer, o meu entendimento das coisas procede do alto. Quando eu me submeto ao alto. Nós vamos ver mais adiante detalhe disso aí. Então, eu estou querendo que você entenda com mais clareza a diferença entre espírito e alma. Se você entendeu que são diferentes, eu vou dar um exemplo prático em relação ao propósito de hidratar o corpo. Então, eu tenho o propósito de hidratar o corpo. Então, surge aí uns pensamentos. Quando eu for dar aula, eu levo água. Isso é um pensamento, que é a minha alma, trabalhando para realizar, concretizar o propósito. Aí eu tomo a decisão de trazer um copo. Eu não trouxe só um copo, eu trouxe também uma bandeja para botar um copo. São decisões, são pensamentos. Eu botei aqui em cima da bandeja porque esta mesa ela tem um material vulnerável, se pingar água, estoura logo. Então eu trouxe um copo. Então são pensamentos, quer dizer, a alma trabalhando para atender o propósito. Tudo bem até aí? Agora vamos ver o corpo. O corpo, por sua vez, é governado pela alma. É governado pela alma. Pensar, decidir, não é a alma quem faz? Então eu vou agora tomar a água. Como é que eu faço? Eu penso em tomar a água. É um pensamento. Para atender o que? Um propósito de hidratar o corpo. Tudo bem? Agora, a minha alma toma a decisão, sabe que o copo não está aqui na minha frente, que está na minha lateral,
Então a minha alma pensa assim, escuta, ela pensa, eu vou dar um comando para o músculo do braço, para torcer o braço para a direita, com a mão aberta. Agora eu vou dar um comando para o músculo dos dedos se contraírem e pegar o copo. Agora, isso é a alma decidindo e trabalhando. Agora eu vou dar um comando aos músculos do braço para trazer o copo. Agora eu vou dar um comando para os músculos subir o copo. Agora eu dou um comando para ele abrir a boca. Agora eu mando virar um pouco. Agora eu mando o músculo baixar um pouco. Agora eu mando o músculo do braço abrir, se estender. Agora eu mando o músculo do baixo baixar um pouco. Agora eu mando ele abrir a mão, soltar o copo, mas a mão não vai ficar lá. Agora eu mando o braço, os músculos do braço contrair e vir para cá. Então tudo isso foi a alma trabalhando, a alma comandando, tá certo? Então o espírito governa a alma e a alma, diga aí, governa o corpo. Então meu corpo trabalhou para tomar águas, operou, mas governado por quem? Pela minha alma. Agora, para a minha alma funcionar, precisa de quê? Do cérebro. Está entendendo? Tudo isso acontece no cérebro. Isso é muito importante, você está entendendo? Isso é muito importante. Tem alguns vídeos que tem muitos exemplos desse tipo. Se você já teve a oportunidade de estudar neurolinguística, de estudar neurociências, de estudar essas coisas, você vai ver que lá é como programar um computador, entendeu? Aprender a programar um computador. Cria ideias, procedimentos, coisas para fazer, regras de vida para você se conduzir e fazer as coisas, né? Então, o cérebro do ser humano é como se fosse um computador. E, de fato, o computador foi inspirado no cérebro, né? É uma máquina ínfima em matéria de capacidades, comparando com o cérebro, mas eu sou da área de informática e sei projetar computadores, então sei que ele foi projetado, concebido a partir do entendimento do funcionamento do cérebro. Então, por isso, foi fácil para mim buscar esses conhecimentos nas escrituras, porque eu uso o computador para ir na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pegando versículo por versículo, cruzando esses textos com outro, até encontrar um texto que bate com aquilo, né? E são trabalhos grandes, são trabalhos imensos. E só fazendo um parênteses aí, eu já cheguei a fazer um processamento, botar o computador para pesquisar um negócio na escritura, fazendo uma comparação. Ele começou a fazer numa sexta-feira e chegou na outra sexta-feira, ele ainda não tinha concluído. E olha lá, uma máquina que tem uma velocidade imensa. Então, foi por causa dessa capacidade de ir na Bíblia aqui e acolá, porque a minha mente jamais teria condições de pesquisar esses versículos todos assim, e ter tudo isso, mas o computador me ajudou, o Espírito Santo me deu a direção e agora está você aí. Eu sofri 20 anos pesquisando e você agora recebendo esse conhecimento, porque a palavra diz que uns semeiam e outros colhem. Uns plantam e outros cegam. Então aproveita, minha amada, meu amado, porque isso aí é bênção para a sua vida. Ok? Então, como funciona o ser humano? Nós vimos antes, a pergunta foi de que é formado? É formado de espírito, alma e corpo. E como funciona? O espírito governa a alma e a alma governa o corpo. Ok? Ficou claro isso aí? O espírito governa a alma e a alma governa o corpo. Muito bem, vamos avançar. Quem coloca então o que é o espírito? São os propósitos do coração. Vamos ler um trecho, vale a pena, lá em Hebreus capítulo 4. Muitas pessoas leem esse texto e não entendem direito, mas agora vai ser fácil você entender. Hebreus 4. Então, qual o esforço que você deve fazer no exercício da sua profissão? Deve fazer todo esforço para o espírito das pessoas a quem você serve, a quem você presta serviço ou produto, o espírito delas cheguem a ter propósitos que seja conhecer o Evangelho. Então a pessoa tem que ter o propósito. Depois que chegar esse propósito no coração da pessoa, todas as outras coisas ficam fáceis. Veja Hebreus 4, no verso 12. Leia aí. Analisa o texto
do final, olha, propósito do coração. Coração aí é espírito, ok? Tem um significado, tá coração, mas é espírito. Então, propósito do espírito. Pensamentos, discernir os pensamentos. Pensamentos é de quê? Da alma, tá certo? Da alma. E a prova disso, dessa explicação é o quê? É que antes ele está dizendo dividir alma e espírito. Quais são as coisas da alma? Pensamento, decisão, vontade e emoção. Quais são as coisas do espírito? Propósitos. Então a palavra é capaz de fazer a pessoa conseguir discernir os propósitos que está no seu coração. Essa é uma tarefa que o Espírito Santo faz naquela pessoa, na pessoa que é convertida, que é mostrar quais são os propósitos que está nela. Essa semana passada eu tive uma experiência assim boa para citar como exemplo aqui e agora. Eu fui no comércio, fui numa farmácia e comprei um produto. Tinha uma embalagem com 36 unidades e uma embalagem com 10. Uma caixa com 10, caixa com 36. Eu comprei duas caixas de 10 e uma caixa de 36. Quando eu passo no caixa, olha o que é que a moça fez. Passou no código de barra o produto de 10 e mandou multiplicar por 3. Ou seja, o de 36 passou pelo preço de 10. Não é assim? Está entendendo isso? Passou pelo preço de 10, que ela contou como se as 3 caixas fossem cada um com 10, e não era. Quando passou, eu já tinha percebido, quando fui pagar, aí eu disse a ela, olha, houve um engano aí, porque tem uma caixa que é maior, você tem que... corrige aí, porque ela ficou apavorada, ficou assim como que... como ainda existe gente honesta? Ela ficou assim, ficou impactada. Agora, escuta o que eu vou te falar. A minha carne disse assim, deixa pra lá, entendeu? Minha carne disse, deixa pra lá, paga. Ela cobrou só isso aí, então eu pago só isso aí. Por quê? Porque no meu coração existe um propósito de não ser pesado para ninguém, de não causar dano a ninguém, entendeu? Então foi esse propósito que levou a ter o pensamento de dizer para o caixa, a jovem do caixa, de refazer os cálculos, porque eu não queria causar um prejuízo para a empresa. Isso ia faltar no estoque. Alguém ia pagar isso aí. E não era justo eu sair com uma coisa sabendo que está errado. Isso é roubar. Isso é ser roubador. Entendeu? Então eu estou mostrando aí a aplicação espírito é o propósito. Não ser danoso, não causar dano a ninguém. Veio o pensamento, olha, diz para ela corrigir. Aí veio a boca, né, na hora que eu falei, olha, minha boca falou, era a alma comandando os músculos da boca, as pregas vocais, para eu falar aquilo lá. Então, como é que funciona o ser humano? O espírito governa a alma e a alma governa o corpo. E a alma é formada de quê? Pensamentos, vontades, decisões e emoções. E não é complicado como anatomia, viu? Isso é coisa simples, fácil de entender, não tem nada, aquelas complicações lá da anatomia, não. No início da nossa aula, nós lemos João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, note, nesse versículo aí, vamos entender o propósito, o espírito, a alma e o corpo nesse versículo. João 8,32. João 8, 31 e 32. É assim, ó. Se permanecer nas minhas palavras, ou seja, se você tem o propósito de ser fiel, de obedecer ao evangelho, então será meu discípulo. Ou seja, levantar a mão e aceitar Yahushua como Salvador não é suficiente. É preciso existir o propósito de permanecer na palavra. Aí o que acontece? Presta muita atenção. Quando no coração da pessoa, a pessoa preserva, conserva o propósito de ser fiel, aí ele se torna discípulo. Conhece a verdade. E Yahushua revela a verdade. E conhecendo a verdade, então se liberta. Mas quem é que liberta? É Yahushua revelando a verdade. Porque ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com mentiras ninguém vem ao Pai. Mas vamos voltar lá em Gênesis. Eu vim aqui só para a gente ter um acréscimo aí, que é bom. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2. Veja o verso 8.
pôs um jardim, plantou um jardim. Quem foi que criou emprego para o primeiro homem? Iarro. Quem teve o trabalho de fazer a roça para ele já receber prontinha? Foi Iarro. Então, nenhum ser humano tem que estar preocupado em saber qual é o vestibular que vai fazer. Iarro é quem responde, ele é quem diz. Basta orar, permanecer fiel, que ele vai e responde. Então, note, por que foi que ele decidiu plantar um jardim para o homem? Porque ele iria fazer uma mulher para o homem, e quando essa mulher chegasse, esse homem já tinha que ter uma morada, uma despensa bem suprida e um lugar para criar toda a família. Nota isso aí? Não é óbvio isso aí? Note que quando ele diz no verso 15, que ele diz para cultivar e guardar, nesse momento a mulher ainda não existia. Mas ele já tinha colocado os propósitos e os pensamentos suficientes para ele cultivar e guardar o jardim. E quando chega no verso 18, aí observa o que diz. Mas o Criador Iarro disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Note que no verso 18, a mulher não está sendo criada. É apenas propósito, é apenas intenção, é plano. E ele planejou criar uma mulher quando? Quando o homem já tinha um jardim, já estava lá, já sabia cultivar e já sabia guardar. Então, o que é que a gente conclui disso aí? Que Iarro criou um macho na terra que tem condições de suprir plenamente uma casa. Não precisa mulher trabalhar fora e correr atrás de dinheiro, de suprimento, porque o macho tem todas as condições e capacidades dadas por Iarro, pelo Criador, para ele suprir a sua família. Por que Iarro botou essa atividade para ele, essa responsabilidade maior para ele? Para liberar a mulher e ela ter condições de responder com a maternidade e com a ação idônea da vida dela, sem embaraços. E nota que, além de uma vinha, quer dizer, além de um roçado, e de instrução para cultivar e guardar, o homem também foi treinado. Olha só no 20, no 19. Havendo, pois, Iarro, o Criador, formado do pó da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe aos homens para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. No 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idônea. Então, esse macho já estava trabalhando, adquirindo experiências, com um jardim já certo e já treinado para uma profissão. Qual foi a profissão que Iarro deu a ele? Não foi só cuidar do jardim. Foi, no verso 1, 28, sujeitar a terra, dominar os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Então nem existia uma mulher ainda, só existia a promessa, mas já existia um homem totalmente capacitado, dotado, treinado para cuidar não só da sua família, da sua esposa, da sua casa, do seu lar, da família, mas também cuidar desse planeta, não é? Então aí a gente já percebe na missão do cabeça a necessidade de ele olhar não somente para dentro de casa, mas para o quarteirão, para o bairro. O cabeça de família ele tem que estar vigiando o jardim, olha só. Ele mora na rua no número tal, mas ele deve estar orando, repreendendo e expulsando do arraial, daquele quarteirão e daquele bairro, todo inimigo que se aproxima dali. Isso é papel do cabeça. Para quê? Para a mulher ser protegida desses malfazejos, desses demônios. Além disso, ele recebeu a missão de cultivar e guardar. Olha só, guardar. Quando fala em guardar, a gente vê uma conexão de guardar o jardim com o verso 17, onde ele diz assim, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que é guardar o jardim? É impedir que chegue intruso, penetra inimigos, que lhe faça deixar de ter vida eterna para ter morte. Guardar o jardim,
Guardar a casa é livrar a família com oração, intercessão, ensino, principalmente ensino da palavra, para que o maligno não encontre brecha, não encontre oportunidade para adentrar no jardim. E a gente vai ver, não hoje, mas a gente vai ver que em algum momento, aquele homem, apesar de tão capacitado, ele acabou amargando a situação de perder toda essa mordomia que Iarro deu, todos esses benefícios, essas dádivas, ele perdeu porque não atentou para o ensino que Iarro deu, que está no verso 16 e 17. Não comerás de toda árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, que tipo de macho, de homem, de cabeça, Iarro criou aqui na terra? Totalmente capaz, perfeito, imagem e semelhança de Iarro e de Yahushua. Tinha alma, tinha espírito, foi ensinado por Iarro, foi treinado por Iarro, né? Porque olha, para dar nome aos animais, isso exige muito pensamento, muita decisão. Para cultivar o jardim exige muito conhecimento. Então, o ser humano era perfeito, ele pensava tudo direitinho, ele tinha tudo correto. Não é o Adão que o evangelho, né, a maioria dos evangelhos estão levando por aí. Um Adão caído, um Adão que foi problema, um Adão desgraçado. Não, o Adão que Iarro fez na terra foi um Adão perfeito. Você crê nisso? Foi um Adão perfeito. E quando mandou o filho dele para o ser humano nascer de novo, foi para retomar essa perfeição, para voltar àquilo que foi feito, planejado originalmente. Muito bem, aí a gente percebe que somente depois dele instruído, capacitado, é que ele cria a mulher, no verso 21. Então, o Iarro, o Criador, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Pesado sono, por quê? É como anestesia. Para que dar uma anestesia? Para a pessoa suportar a dor. Porque arrancar uma costela, tirar uma costela assim, dói. Então, anestesia. Fez cair pesado sono. E agora no 22. E a costela que Iarro, o Criador, tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Note aqui uma diferença muito grande dos dias atuais. Os dias atuais, a minha geração era assim. Os homens iam procurar a mulher, galantear, né, ali fazer aquele cortejo todo, aquela coisa, né, aplicar, esse negócio todo. A geração de Adão, não. A geração de Adão, o homem ficava paradinho na sua, cuidando das coisas e trabalhando, e Iarro trazia, olha lá, trouxe. Iarro trouxe. Então, homem nenhum tem que estar saindo atrás de mulher. Ele tem que esperar, entendeu? O problema é que a maioria das de hoje são muito atiradinhas e vão em cima dos caras, entendeu? Hoje está assim, inverteu completamente. Mas também essas não é Iarro quem traz. Aqui Iarro traz é uma santa, entendeu? É uma santa que mais adiante a gente vai dizer como é que acontece isso aí, tá certo? Com certeza, não era como as de hoje. E olha só o que é que o homem diz. Disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi chamado. Então, por que é que o homem, hoje em dia, a mulher tem o nome do marido, o sobrenome do marido? Porque lá no início já foi assim, olha, ele era varão e ela passou a ser chamada varoa, porque foi feita dele, E olha só, quem foi que trouxe a mulher para o homem? O Criador, né? Foi o Criador. Quem celebrou o primeiro casamento na terra? O Criador. Ele fez o homem, fez a mulher, trouxe a mulher para o homem e celebrou o casamento. Aí vem, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesse caso aqui, a gente sabe que Adão não tinha mãe, não é? Mas o Iarro está falando aí para os próximos, né? Para os próximos, deixar pai e mãe, se unir à mulher e tornar os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa parte aí eu só vou explicar mais adiante quando fala que
no verso 7, 3, 7, abriram-se então os olhos e perceberam que estavam nus. Isso aí a gente vai deixar possivelmente na próxima aula. Eu não sei se vai dar, mas aí nós vamos chegar mais adiante. Então, nessas primeiras aulas aqui, eu tinha o propósito o objetivo desse segundo encontro é saber de que o ser humano é formado, é composto, espírito, alma e corpo. Como é que funciona o ser humano? O espírito governa a alma e a alma governa o corpo. E como foi criado o primeiro casal? O primeiro casal foi formado como? Por quê? Observa que falamos que Yahvé é amor e o propósito do ser humano na terra é encher a terra de amor. Então foi criado um casal com esse propósito, para que o amor se multiplicasse. Sendo aquele primeiro casal perfeito, naturalmente toda a terra seria cheia de gente perfeita. Eu quero que você agora medite no seguinte: se o primeiro casal não tivesse cometido o erro, e hoje eu tivesse me encontrando com ele aqui, a face dele era exatamente igual àquela que ele tinha quando foi formado. Ou seja, não tinha rugas. Não seria como eu, que não aguenta nem 100 anos, ó, a barba já está branca, entendeu? Envelhecido, ó, as rugas. Não, Adão estaria hoje, milhares de anos depois, cerca de 8.000 anos, cerca de 7.000 anos depois, ele estaria aqui sem nenhuma ruga. E a terra estava cheia de gente santa, perfeita. Seríamos completamente diferente dele. O planeta não estava nessa miséria. A família não estaria nessas misérias que estão vivendo hoje em dia, a grande maioria. Esse planeta não precisava de estradas. Esse planeta não precisava de rede de esgoto. Esse planeta não precisava de postes, nem precisava de celular, nem precisava dessas coisas. Por quê? Porque tudo o que queria buscava direto em Iarro. E é assim que nós vamos ser no futuro. Vamos nos relacionar diretamente com ele. Vamos estar com ele. Nós sabemos que Iarro tinha um relacionamento com aquele homem, porque conhecendo o caráter de Iarro e o propósito com o qual ele criou aquele homem, com a vontade, um propósito imenso de que ele fizesse o amor se multiplicar, é claro que Iarro estava dando constante assistência àquele homem, junto dele, todo dia, ali, ó. O que é que está faltando? Diga aí, o que é que está faltando? Diga aí, o que é que está faltando? Diga aí, diga mais, vá dizendo que eu vou trazendo, entendeu? Então esse era o pai que Adão tinha, esse era o Criador. Outra coisa importante é que a família, quando ele diz no verso Gênesis 1, no capítulo 1, no verso 28, onde ele diz, olha, Iarro os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Iarro é poderoso, Iarro governa, mas deu ao ser humano, que é perfeito, capacidade para governar também. Ó uma prova, Yahushua, o Salvador, disse lá em Apocalipse, ao vencedor darei reger nações com cetro de ferro. Eu conheço hoje servos, ministros, discípulos de Yahushua, crentes, que estão regendo nações. Tem brasileiro, eu conheço brasileiro, que está regendo nações na África, na Ásia. O capeta não está fazendo o que quer lá, porque daqui ele está ouvindo papai, ele ora, papai manda ele trabalhar, orar, interceder, e lá naquela nação acontece isso aí. Você está entendendo? Então, o ser humano foi feito para ser assim, para ser cheio de poder. Mateus 22, 29 diz, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Yahweh, o poder do Criador. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Então, deu para concluir essa parte. Serei obrigado a fazer uma revisão na próxima com um gráficozinho, mas em 10 minutos a gente faz. É um gráficozinho que foi construído para mostrar isso de forma resumida. Então, na próxima aula eu apresento. Eu encerro por aqui, que o Pai continue abençoando, dando o desejo ardente de continuar ouvindo a mensagem que ele tem. Quero lembrar que nós estamos falando de coisas que são simples, por muitos já conhecidas, mas isso aqui é base para a gente entender algumas coisas que vêm à frente, tá certo?